Abra comigo, Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bíblia Ave Maria, 1539. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Posso ler? 1539. Quem achou, diga amém. Amados de Deus, vamos ler junto? Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceder e dar à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a... Não vos iludais, pois, irmãos, meus irmãos muito amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de... Desce ao Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como as primícias das suas criaturas. Palavra do Senhor. Aplaudam a palavra do nosso Deus. Amém, gente? O tema de hoje é: seja revestido da graça de Deus. Amém? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora ao que Deus tem a dizer para nós através da palavra dele. Primeira coisa, no primeiro dia, vamos voltar lá para o primeiro dia. Nós sabemos que através do pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo. Amém, gente? Então Eva foi tentada pela serpente. E aonde começa o pecado de Eva? A partir do momento em que ela para conversar com a serpente. Parou para conversar com a serpente, ela parou para conversar com o diabo. Então nós sabemos que a partir do momento, a palavra de Santiago está dizendo, numa tradução mais autêntica, a Bíblia de Jerusalém vai dizer assim: feliz o homem que suporta a aprovação. Aqui está dizendo, feliz o homem que suporta a tentação. Mas pelo certo, é feliz o homem que suporta a aprovação, porque depois de sofrer a aprovação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós esperamos essa coroa da vida. Querido, então há uma diferença entre provação e tentação. Provação é algo que Deus permite, que Deus até usa disso para nos santificar. Tentação é algo que vem do diabo, do demônio, do capeta, do encardito. Então ninguém, quando for tentado, diz: é Deus que está me tentando, porque cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? É a tendência pecaminosa, é a tendência, a nossa queda ao pecado. Aí você vai dizer assim para mim: Júnior, mas se o pecado entrou no mundo, amém? Você explicou que o pecado entrou no mundo, e por meio de Jesus Cristo, por meio do sim de Nossa Senhora, se Eva disse sim à desobediência e a morte entrou no mundo, Maria disse sim à obediência e a vida entrou no mundo. A vida é o próprio Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se essa vida entrou no mundo, se ele morreu na cruz, se ele derramou o sangue dele no madeiro, se ele nos salvou, e pelo batismo o Senhor nos dá a dignidade de filho de Deus. Então, meus amados, é assim: lá no dom da criação, o ser humano, ele tinha o dom da imortalidade. Ninguém morria. Eles chamavam, segundo a tradição, eles dizem que havia uma dormição. Eles não sabiam explicar direito como que era a morte, mas não era essa morte igual nós vivemos hoje. Então o ser humano tinha o dom da imortalidade. O ser humano tinha o dom da integridade. Era íntegro, era justo, era perfeito.
tinha o domínio próprio, que isso é uma coisa que infelizmente faz muita falta para nós. Por que na quaresma a igreja pede o jejum? Você já parou para pensar nisso? Porque essa é uma época de penitência, de jejum, de entrarmos em deserto com Deus para avaliar a nossa vida. Porque, querido, lá na criação foi roubado da gente o domínio próprio. Isso é um dom que para que nós consigamos hoje ter o domínio próprio, é preciso muito jejum, é preciso muita penitência, é preciso muita mortificação. Então isso era um dom lá da criação. E qual era um dom também lá, quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher? A graça santificante. O que é isso, Júnior? É andar na presença de Deus, é ter a graça de ser santificado diariamente por Deus. E também a obediência que nos foi tirado lá no pecado de Adão e Eva. E o que o batismo devolve? Aí você pergunta, o que o batismo devolve para mim de tudo isso que foi roubado pelo pecado? Repete comigo, a graça santificante. E eu vou explicar para vocês o que é a graça santificante. A graça santificante é que Deus, através do batismo, nos devolveu a filiação divina. Nós podemos chamar a Deus de Pai. E a graça santificante, ela na nossa vida, a partir do momento em que você vai se entregando para Deus, Deus vai te dando a graça, a possibilidade de viver nessa terra que está infelizmente sob o jugo do maligno, de viver aqui e ser santo ainda nessa terra. Nós podemos viver antecipadamente o céu ou o inferno nessa terra. Você sabia disso, meu irmão? Você não pode entrar no céu agora, mas você pode, através da sua vida, fazer com que o seu coração seja o próprio céu. O seu estado de espírito esteja bem. Isso é somente pela graça de Deus. Então o que o batismo nos devolveu? A graça santificante, que nessa terra você pode viver de forma diferenciada do que o mundo está ensinando. Ô Júnior, mas isso é só dada a São Francisco de Assis. Não é, querido. Não é, os santos também. Ai, Júnior, os santos não eram igual a mim, eles não pensavam besteira, eles não tinham tendência ao pecado. Todo ser humano, eu repito, todos, ser humano tem a tendência ao pecado. Dado isso, que certa vez um jovem parou na frente de Santo Agostinho e disse assim: se o batismo me devolveu a filiação, a graça santificante, porque ainda eu tenho tendência, eu penso coisas más, eu às vezes caio no pecado. Santo Agostinho com sua cabeça não sabia explicar para aquele jovem. Ele só disse assim: olha, se Deus permite que o ser humano ainda tenha tendência ao pecado, porque alguma coisa boa ele deve tirar disso. Mas o jovem não engoliu essa história de Santo Agostinho. E ele continuou insistindo com Santo Agostinho, perguntando: Santo Agostinho, peraí, explica para mim aí. Se Deus lá na cruz apagou, tirou a mancha, por que eu ainda peco? Porque eu tenho essa tendência, às vezes eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Santo Agostinho olhou para aquele jovem e disse assim: filho, Deus não tirou a tendência ao pecado porque Ele quer que você, de livre-arbítrio, ame Ele e olhe e lute contra o pecado que está em você. Que você lute contra esse pecado, contra essas tendências que tentam te levar para o buraco, para que você possa um dia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, não foi fácil, eu quase caí, mas eu lutei, e hoje eu venci, e hoje eu posso receber a coroa da glória que o Senhor reservou para aqueles que o amam. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor. É possível. Não, Júnior, não é possível viver aqui, porque aqui as coisas são tentadoras. Eu sou jovem, eu gosto de balada, eu gosto de festa, eu gosto de dançar muito, eu gosto de pular carnaval. Fala pra quem tá do seu lado, tem a Cristoteca aí, ó, lá que você pensa. Eu gosto daqueles drinks meio diferentes, não sei o que sai uma fumacinha. Fala pro seu irmão, tem Cristodrink na Cristoteca. Ah, Júnior, mas eu não tenho como ser santo porque eu gosto de rock. Aí fala pra quem tá do seu lado: conhece o Rosa de Saron? Ah, mas eu gosto de um som mais assim, meio como chama o ritmo que o Dominus toca?
Axé, eu gosto de axé, eu gosto lá de dançar um axé. Fala pro seu irmão, tem a banda Dominos. Então, meus irmãos, tem meios. Não adianta você dizer, eu bebo porque eu sou um desiludido. Amados, aonde Deus não preencheu o teu coração, a bebida, os problemas, a mulher, o apego ao dinheiro, o apego às coisas, vai tomar seu coração. Porque esse vazio existencial, olha, eu vou dar um exemplo para você. Você economiza dinheiro para comprar um carro. E você fica naquela ansiedade, guarda dinheiro, e faz jejum, e faz oração, e reza, e clama, poder de Deus. Aí você vai juntando, hora essa, final de semana que você podia estar com a família, hora essa, trabalha feriado, trabalha em dia santo, e aí vai, porque você quer comprar o seu carro. E o que acontece quando você compra aquele carro do seu sonho? Você anda com ele um dia, 2 dias, 3 dias, e no 4º dia você já começa a deixar ele meio de lado. É como se o ser humano é assim, você alcança algo que você almeja, e quando você alcança, você depois, a tendência é deixar de lado. Não é só criança não, adulto também. Por quê? Porque o verdadeiro vazio da tua alma, só Deus pode preencher. Fala para quem está do seu lado, só Deus pode preencher. Como anda a tua vida de oração? Pergunta para quem está do seu lado, você tem rezado, meu irmão? Muito ou pouco? As pessoas querem unção, querem ser cheias do Espírito Santo, querem ter a vida transformada, mas não gostam de rezar. Porque a oração do preguiçoso é aquela que ele deita e fica falando, Senhor, olha, eu vou começar a rezar e daqui a pouco eu vou dormir. Eu não acho ruim quando as pessoas fazem isso, desde que tenham uma vida de oração. E o que é uma vida de oração, meu irmão? Olha, certa vez os discípulos viram que o joio estava crescendo junto com o trigo, e falaram para Jesus, Jesus, olha isso. Olha, está crescendo o joio e o trigo junto. Arranca o joio do meio do trigo, porque ele vai estragar tudo. Aí Jesus fala assim, não é a hora. No tempo certo, o joio vai ser ceifado, vai ser arrancado fora, mas não é a hora ainda. Não é a hora de arrancar, porque pode levar o trigo junto. Assim, irmãos, dentro de nós há o joio e também há o trigo que cresce dentro de nós. O que é o joio, Júnior? É aquele sentimento que você começa a sentir logo de manhã. Pô, eu não tô legal, eu não tô conseguindo amar ninguém, eu peguei a palavra para ler, eu não consegui rezar, eu não consegui ler a palavra, pega o rosário, não consegue rezar nem um terço, nem uma dezena. Você pega e liga na canção nova e fica ali de saco cheio. Não, isso aí eu não quero assistir. Meu irmão, naquele dia há uma luta dentro de você, e ela é interior, Júnior, Deus não está comigo? Lógico que está. Ele quer ver se você vai ser capaz de, mesmo quando você não sente vontade, se você vai encarar a oração. Porque diz a palavra de Deus, Mateus 11, 12 e o 13 vai dizer que é só os violentos que vão entrar no céu. E que violência é essa que Deus está falando? Não é violência contra o outro, é violência de enfrentar as coisas más, as tendências más que tentam derrubar a nossa vida. Meu irmão, se você deitar, se você relaxar, o mal vai vencer você. Mas há um detalhe, Jesus já te deu a vitória. O João dizia, Júnior, aqui já tem um rincão. Já tem um rincão enorme, já tem um espaço de oração. E por que ele não está pronto? Porque a palavra oração, nós oramos e colocamos as coisas em ação, em prática, na prática, da teoria para a prática. Então, meu irmão, não adianta eu rezar muito, eu pedir ao Espírito Santo que me ajude, que abra os meus caminhos, se eu não colocar a mão na massa, se eu não pôr as coisas para funcionar. E olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus já te deu uma vitória sobre tudo, meu irmão. Ele já te deu uma vitória. Mas vocês estão desanimados. Fala para o seu irmão, ele já te deu uma vitória, meu irmão. Fala assim para o seu irmão, você está com medo do quê? O nosso maior problema de cristão, eu quero ler uma outra passagem para vocês. Abra comigo Romanos capítulo 7, versículo 16. Bíblia Ave Maria 1456. Quem achou, diga amém. 1456. Acharam?
1456, Romanos capítulo 7, versículo 16. Acharam? Olha o que o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, sou eu que o faço. Não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que queria, mas o mal que eu não. E ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Paulo, um homem santo, um homem chamado São Paulo hoje, ele disse que diversas vezes ele quer fazer o bem e ele acaba fazendo mal. Mas Júnior, que situação é essa? Quer dizer que Jesus chamou ele ao ministério e não tirou a tendência ao pecado dele? Não tirou, meu irmão. E não vai tirar nunca de nós essa tendência, por mais que muitas vezes nos derrube, nos jogue para baixo. O que é isso? É aquele sentimento que você sente por uma pessoa e você fala: Jesus, tira de mim esse sentimento, arranca do meu coração. Aí você até pede assim, parece que você vem em oração, Jesus enfiando a mão lá dentro e arrancando de você. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus quer ver você vencer esse sentimento pela oração e pela santidade. Deus não vai fazer a tua parte, meu irmão, não vai. Eu não consigo amar aquele irmão. Pula essa etapa. Fala para quem está do seu lado: essa etapa não vai ser pulada. Fala para o seu irmão: é essa etapa que vai fazer você entrar no céu. Oh Senhor, certa vez Paulo disse que teve uma visão gloriosa e ele chega a falar de um terceiro céu, que ele viu Deus e ele contemplou tudo aquilo, e ele disse assim que aquilo foi maravilhoso, e ele disse assim que para que a vaidade não tomasse conta do meu coração, foi colocado na minha carne um espinho de Satanás, para que eu fosse humilde, e eu roguei ao Senhor 3 vezes que ele tirasse, e Deus disse: só a minha graça te basta, Paulo. Queridos, o que significa esse espinho na carne? Aquilo que você enfrenta suando diariamente, aquilo que você diz ser castigo na sua vida. Isso é castigo, eu tenho um filho assim. É castigo eu tenho um carro velho que não pega. Eu falo isso de vez em quando, viu? É castigo ter um carro que não funciona. Eu até brincava com a minha esposa: onde já se viu eu tenho um carro e ele não quer andar? Oh glória! Então é castigo isso. É castigo eu morar na comunidade com uma pessoa chata dessa. Senhor, manda ela para China. É castigo aguentar o Júnior 8 dias no seminário. É castigo ver aquele irmão cantando alto. É castigo ter barro na comunidade. É nada, querido. Deus usa de tudo isso como matéria-prima para que você seja santo. Aleluia! Eu estou com uma dor de cabeça terrível agora. Eu tomei remédio antes de vir aqui e nem sabia que ia animar. E todo momento eu estou dizendo para o Senhor, a dor está suportável. Já roguei ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne, que essa dor de cabeça. Ele não tirou. Por que ele não tira? Para que eu não desista do que eu tenho que fazer aqui hoje. E doendo cabeça ou não doendo, eu vou dizer que Deus é maravilhoso. Aleluia! Pisa em nós, humilha a gente, joga de lado e bate na gente. Nós estamos dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Porque mole não vai entrar no céu. Oh, quando você fala de tímido, Júnior, eu fico meio incomodado. Eu também sou tímido. Sabia disso? Eu sou tímido. E como que você está pregando, meu irmão? É obra do Espírito Santo. É para deixar claro que não tem ninguém bom que diz assim, autossuficiente, que diz: eu vou ser pregador, então a pessoa sai pregando. Não existe isso. Eu tenho dificuldade até de falar às vezes, porque até os meus 12 anos eu fui gago que ficava com falta dentro da sala de aula. Você sabia disso? Pergunta para quem está do seu lado: você sabia disso, meu irmão? Eu nunca contei isso para vocês, né? 12 anos, o professor falava assim o meu nome e eu ia falar presente, e até eu falar presente ela já tinha acabado a chamada. E Deus me escolheu para ser pregador da palavra. Olha como Deus é maravilhoso. Deus escolhe os incapacitados e por isso Ele escolheu eu, escolheu você.
Ô Júnior, eu não tenho formação para falar de Deus, eu não sei falar direito. Meu irmão, tem que ter um coração aberto, um ouvido dócil ao Espírito Santo. Porque olha, queridos, eu tenho a dizer uma coisa. Tem até aquela frase muito antiga, ou a igreja de Pedro ou a igreja de Paulo, né? Ou você é de Pedro ou você é de Paulo. Pedro, quando foi o primeiro papa, que formação que Pedro tinha? Ele sabia pescar. Aliás, ele sabia pescar. Me conta uma única passagem que Pedro pegou um peixe sem que Jesus tenha falado para ele lançar as redes. Ele devia ser um pescador muito falido. Oh, você já viu o pescador que tem medo da água? Pedro teve medo da água. Naquilo que era a profissão dele, o ganha-pão, ele sofria, viu? Jesus olhou para ele e falou assim, ó, lance as redes. Ele quis contestar, eu já lancei. Oh, peraí, mas Senhor, por causa da tua palavra lançarei as? Por causa da tua palavra lançarei as? Aí você está dizendo para Jesus, ô Jesus, eu já rezei tanto pelo meu casamento, não está adiantando não, mas hoje é o dia, em nome de Jesus, que Jesus está dizendo aqui, lance as redes, que você vai fazer uma pesca tão grande hoje, mas tão grande que você vai ficar de boca aberta, amém? Se você crer, pode aplaudir o Senhor. Então, meu irmão, Deus não vai tirar nada de você. Agora, se você quiser alguma coisa tirada, olha, certa vez eu estava com uma dor de garganta terrível. E eu fui lá e comprei um remédio que é o Cataflam. Tem outro nome agora. Como nós não podemos comprar mais antibiótico na farmácia para a garganta inflamada, eu fui pelo jeitinho brasileiro, dar um Cataflam e um trenzinho lá que joga mel dentro da garganta. Como é o nome? Própolis, isso mesmo. Ele disfarçou 2 dias a dor. No terceiro dia, quando ela veio, a minha garganta estava fechada, cheia de pus. E aí eu tive que ir aonde, querido? Ir no médico. Só o médico olhando e passando um antibiótico forte para a garganta desinflamar. Tá cheio de igreja protestante dizendo, vem para cá que o sofrimento acabou. Aí passa 1 mês, 2 meses, a pessoa de boa. Depois no terceiro, quando cai a casa, cai de uma vez. Por isso que você vê católico que vira protestante depois no mundo tem vergonha de voltar para a nossa igreja. Aqui está o verdadeiro médico, ele se chama Jesus Cristo, o Senhor. Amém? A diferença é que Jesus Cristo, lá no Evangelho de São João, no capítulo 10 em diante, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, querido. O bom pastor faz isso, e nós estamos nesse rebanho, nós somos ovelha desse rebanho, como nós pregávamos dias atrás, nós estamos dentro da arca da aliança, que é a própria igreja. A igreja está, por mais que o mar está agitado, se nós estamos dentro dessa arca, que é uma extensão, aqui é um pedaço da arca, nós estamos dentro da barca de Pedro, meu irmão, nós vamos sofrer, nós vamos ser metralhados, nós vamos sentir desejo mau, ou maus pensamentos virão. Certa vez São Francisco de Assis estava com Frei Leone, assim, São Francisco e Frei Leone, aí passou uma mulher, uma meretriz da época, passou na frente dos dois, e Frei Leone ficou meio agitado, e falou, e aí, pai Francisco, o que você tem a dizer para mim agora? São Francisco falou assim, olha, se não é a graça de Deus, eu saia correndo atrás dela, pular no pescoço. O que o santo está querendo dizer? O que São Francisco está dizendo? Que é a graça de Deus que impede com que nós caiamos ou continuamos ainda nesse mundo. Meu irmão, e essa graça é dada onde? Diz para o seu irmão, no seu batismo, meu irmão. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Amém, gente? Se move em você. E outra história também, que 2 monges, um dirigindo o carro e outro ao lado dele, estavam indo por uma rua e uma mulher queria atravessar a rua, e a mulher também era muito bonita. O monge parou o carro, a mulher atravessou, agradeceu ao monge e ele continuou a viagem dele normalmente. Quando chegou lá no mosteiro, o monge que estava ao lado bateu no ombro do monge que estava dirigindo e disse, ei, você, hein? Parou lá para aquela mulher, que coisa. Ele falou, e você fez pior do que eu, você trouxe ela para dentro do nosso mosteiro. Porque quando nós trazemos lixo para dentro da nossa casa,
nós é como atualizarmos as desgraças dentro da nossa casa. Irmão, se o seu dia for mal no seu trabalho, não traga coisa ruim para dentro da tua casa. Se você viu uma cena ruim, não fica falando, porque quando você comenta algo ruim que já aconteceu, você atualiza de novo. Olha, se eu contar uma história para vocês, a cabeça de vocês vai imaginar. Traga para dentro da sua casa o que é bom, o que é sólido, o que é de Deus, o que edifica. O que for ruim, deixa do lado de fora. Ao contrário, também não leva para o seu trabalho as coisas ruins. Não fica atualizando. Ai, mas já se fazem 5 anos que eu caí naquele pecado, eu confessei, mas eu lembro o dia, eu lembro a hora, eu lembro o clima. Meu irmão, confessou, já foi apagado. Talvez as consequências já foram geradas. Vivo hoje, enfrenta as maldades que estão dentro da gente, enfrenta as tendências que muitas vezes querem nos levar para o inferno, porque essas tendências, elas tentam nos levar para o inferno, elas tentam acabar com a gente, elas tentam destruir a fé que está dentro do nosso coração. Mas em nome de Jesus, esse seminário é para isso. Eu não vou dizer para você que você não vai ser tentado, que você muitas vezes vai sentir desejo ruim dentro de você. Isso é normal, mas o anormal é você ceder a esses sentimentos, ceder a essas coisas que o seu coração tenta tomar conta do seu coração. Mas eu creio que esse seminário vai fazer você lutar, suar, ou chorar, desesperar e dizer: Senhor, eu não aguento mais. O Senhor diz: só a minha graça te basta, porque nós somos agraciados por Deus, e Deus sabe até onde nós vamos suportar. Fala, meu irmão, a tua cruz, Deus sabe a medida dela certinha. Ele sabe quanto que você aguenta levar, e Ele sabe até onde Ele pode ir com você. Então para de chorar. Começa a glorificar. Porque o choro vai te dar 0. Mas se você glorificar a Deus, tudo vai se transformar. Fala pro seu irmão e dá um chacoalhão nele caprichado, porque se não fizer isso eu vou fazer. Fala assim: a vitória já é tua! Jesus já venceu o campeonato contra o diabo há muito tempo. Mantém o resultado. Ô Júnior, 0-0 vale. Se você manter 0-0, você já é campeão com ele. Cuida da tua vida, cuida da tua fé. Ai, eu fui bem até aqui, agora eu vou ceder. Não, meu irmão, nós não somos de ceder para a nossa ruína. Segundo a palavra que diz em Hebreus, nós não somos de ceder para a nossa ruína. Nós somos de continuar. Seja convicto, alcance o alvo, vá até uma meta. Cristão tem que ter meta. Qual é a sua meta? Ser do grupo de oração e ficar limpando panela? Fala assim pro seu irmão: sai fora dessa! Qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Sua meta desse ano é o quê? Ganhar mais? Ganhar mais, tá bom, tudo bem. Mas por que você não coloca a meta de rezar mais? Por que você não coloca a meta de ser mais santo? Eu tive a graça de ir até a Canção Nova na virada agora no final do ano. Um calor, gente. Foi difícil. Esposa grávida, dormi na barraca, choveu, e a água levava as barracas tudo. Eu fui pedir uma coisa lá na Canção Nova. Eu não fui pedir dinheiro, eu não fui pedir aumento salarial, eu só fui pedir uma coisa para o Senhor. Fui rezar pelas pessoas que confiam o ano inteiro, pede para mim oração, e eu fui pedir uma coisa: Senhor, esse ano eu quero beber da tua graça, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão: você já pediu isso para Deus? Sim ou não? Quem quer ser cheio do Espírito Santo esse ano? Então olha para quem está do seu lado e fala assim: começa a rezar muito. Para de reclamar. Dá um tapinha, fala: deixa de ser mole. Tudo você reclama. Fala assim para quem está do seu lado: as pessoas da sua casa não te aguentam mais.
Aí você vem pro grupo de oração, aí a pessoa fala assim, já tá chegando a hora de chegar. Ai. Nem o seu cachorro tá aguentando mais você reclamar. Não, porque tá difícil. Ele se esconde de você, você chama ele, ô Bidu, vem, ele vai lá pra casinha. Fala assim, você pode, meu irmão. Fala, tudo você pode. Naquele que te fortalece. Já entenderam a música, né? Sim ou não? Pode ou não pode, gente? Tudo! A palavra diz em Romanos que o salário do pecado é o quê, irmão? É a morte. Olha, Deus não quer nessa tenda. Eu vou profetizar uma coisa aqui agora, que a dona Joana chegou. Ela não estava ouvindo a pregação, mas depois eu dou uma bronca nela. Esse lugar é uma fábrica de santo. Muitos santos vão sair de Indaiá. Muitos sacerdotes vão sair aqui dessa tenda. Muitos pregadores vão sair dessa tenda. Intercessores. Pessoas que vão se casar. Pessoas que vão ser missionários em outros lugares. Falar para quem está do seu lado, se você aguentar o que você está vivendo. Não fuja, meu irmão. Enfrenta. A vitória já é tua. E para fechar esse momento, por quê? Por que que o menino Davi enfrentou o gigante Golias? Por quê, meu irmão? Por que que Davi, o menino, e segundo falam, ele tinha 5, não tem nada disso. Davi tinha aproximadamente entre 14, 15 ou 16 anos. Viu, gente? Mas entre os irmãos dele, que eram mais velho, experiente, mais forte, bombadão, sabiam lutar, Davi era o menor. Daquele exército ele era o menor. E por que que o menor enfrentou o maior? Porque ele sabia que em nome de quem que ele estava lutando. Em nome do Deus de Israel. Fala para o seu irmão, é em nome do Deus de Israel. Enquanto você olhar para o seu problema e dizer, ele é maior que eu, Júnior, fala para quem está do seu lado, e daí? Fala, é grande, mas não é 2. É maior que eu, Júnior. Nossa, Júnior, é 3 vezes maior do que eu. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado, você sabe em quem você colocou a sua confiança? Fala, é em Jesus, meu irmão. Fala, vai em nome dele. Na cabeça do gigante. Dá um soco nele. Pica o rodo nele. Ô Júnior, você está falando do gigante, eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, amém? Em nome do Deus Todo-Poderoso. O dia que você pedir uma oração, fazer uma oração e dizer, Senhor, facilita as coisas, essa oração Deus nunca vai atender. O dia que você pedir, Senhor, me dá força para enfrentar as coisas que eu tenho que enfrentar, aí você vai ver a vitória nas tuas mãos. Amém, gente? E para fechar, Atos 4:29, só presta atenção. Os discípulos estavam reunidos ali no lugar e uma opressão. Olha, os judeus querendo matar ele, querendo pegar os discípulos, sabe? Era uma pressão muito grande, porque eles não podiam anunciar, eles não podiam falar a palavra de Deus. E eles entraram dentro de uma sala assim também, e eles pediram para Deus, Senhor, olha as ameaças que fazem contra nós. Talvez as ameaças contra a sua vida são muitas, são ou não são? Aí você fala assim, Senhor, tira essas ameaças da minha vida, Senhor. Fala assim pro seu irmão, que dó de você. Pega na bochecha do irmão, dá um apertão, fala, que dózinha. Fala pra quem tá do seu lado, chora não, neném. Vai pedir para Deus tirar de você? Vai pedir.
Senhor, tira de mim, Senhor, essa ameaça. Isso é oração de covarde. Qual foi a oração que os discípulos fizeram? Senhor, olha, eles apresentaram o problema, olha a ameaça que fazem contra nós, mas nos dê coragem para enfrentar todos os problemas, me dê desassombro, me dê ousadia, Senhor, me dê força para enfrentar tudo que está aí fora tentando acabar com a gente. E diz o Senhor, e diz a palavra do Senhor em Atos 4:29, que ao responder a oração, Deus tremeu o lugar onde eles estavam. Sabe por quê? E ficaram todos cheios do Espírito Santo, porque Deus olha para aqueles homens e fala assim: eles não podem com problema, mas eles contam comigo. Eles não podem enfrentar sozinhos, mas comigo eles podem. Fala, com Deus você pode tudo! Aplauda o Senhor! Fala para quem está do seu lado, tira essa palavra da tua boca. De ficar dizendo toda hora: eu não consigo. Fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Fala, entendeu? Você pode tudo em Jesus. Fica de pé, meu irmão. Rebenta tudo aqui, Senhor. Estremece esse lugar. E se quebrar e rachar, o João arruma. Vamos ficar de pé, gente? Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Manda fogo do céu. Manda fogo do céu. Estremece esse lugar, Senhor. Estremece esse lugar, Senhor. Porque nós queremos. Que nós queremos Experimentar a tua presença. experimentar a tua presença. E vamos cantar a música que Deus tinha pedido para nós? Não, não há. Não há, Não há mal que me possa Fecha teus olhos e vai cantando. vencer. Não, não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Força! Tudo posso em Jesus Cristo. Pode ser mais forte! Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Segura na mão do Cristo. seu irmão, fecha o corredor, segura forte aí, levanta forte.